Rodrigão, vamos começar o papo com o IPCA, pode ser? Antes da gente entrar naquele artigo? Vamos então, lá. Deixa eu só fazer a chamada rapidinho. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, considerado a inflação oficial do país, subiu 0,24% em outubro, segundo os dados que foram divulgados nesta sexta-feira pelo IBGE. Pode subir um pouquinho, Dandan, por gentileza? Neste mês, o maior impacto veio das passagens aéreas, que acumularam alta de 23,7%, né? Assim, o índice geral teve uma... Né, em relação ao mês passado. Deixa eu só subir um pouquinho, porque o TP teve um probleminha. Pode subir um pouquinho, Matheus? Né? Em relação ao mês anterior, setembro, o IPCA teve uma leve desaceleração, né? Porque no mês passado foi de 0,26 essa alta. Pode subir um pouquinho, Matheus? Em comparação com outubro de 22, o IPCA fechou em alta de 0,59%. Com isso, o país passa a ter uma inflação acumulada de 4,82%, isso na janela dos últimos 12 meses. No ano, a alta é de 3,75%. Rodrigo, boa ou má notícia? Boa, ótima notícia, na verdade, né? É mais um indício aí de desaceleração da inflação. A dúvida, né, na verdade, é se esse movimento é um movimento que vai continuar, né? A gente teve uma desaceleração aí de itens de alimentação já há algum tempo que tem vindo. Esse aumento nas passagens aéreas, ele é mais ou menos sazonal, né? Está chegando aí Natal, etc. e tal, você começa a movimentar as famílias e aquilo tudo, e, obviamente, o pessoal aproveita para, como tem mais procura, para poder aumentar um pouquinho o preço, e é isso que a gente está vendo. Mas chegou aí, voltou aí para baixo dos 5% no ano, né? O acumulado aí de 12 meses, 4,87, um pouquinho acima do limite, né, da meta de inflação, que é de 3,25 mais 1,5 para cima ou para baixo. 4,75, então, seria o limite, e a gente está aí em 4,87. Parabéns para o Banco Central, bom trabalho, apesar dos pesares, né? Muita gente aqui no mercado e de bancos, né, economistas de bancos, falando que isso abre aí um espaço maior para o Banco Central poder baixar os juros, mesmo com todo esse risco externo que a gente tem. Ontem mesmo o Jerome Powell, lá nos Estados Unidos, do Fed, falou que ele pode subir ainda os juros lá, caso a inflação e a economia não desacelere de acordo com as expectativas do Fed. Então, ainda tem esse risco, que é um risco muito mais externo do que interno, mas a inflação parece finalmente estar desacelerando de uma maneira que parece ser sustentável. Os núcleos, né, que são aquelas medições em que você tira algumas das coisas que são mais voláteis, estão bem alinhados com a meta também, e o que é bom sinal. A expectativa é que é meio difícil, porque existe uma expectativa de que isso volte a acelerar, ou pelo menos pare de desacelerar. E o Banco Central já disse que vai manter o juro alto, mesmo cortando o juro, né, de estratosférico para muito alto, até que a inflação, então, chegue aos 3%, que é a meta que o Banco Central tem um mandato para perseguir, né, apesar dos pesares. Para cá, o Matheus ali está... Ô, Matheus. Sonolento, sexta-feira, Matheus. Sexta-feira, rapaz. O Mr. R, só um parênteses aqui, ó, olha aqui, ó. Deixa eu só ler aqui uns recadinhos aqui do chat para você. Márcia Brunetti, grande Mr. R, Thaís Cavalieri. Mr. R, salve, salve Sucupira, rapaz. Aloysio, ó, um alô para sua família, tá, Aloysio? Para você e para sua família, tá, Aloysio? Seja muito bem-vindo. Então, por favor, tá? E você, se você puder, continue com a gente. Deixa eu ver aqui, desceu o like e tal. Família Moraes, aqui do Aloysio. Família importante, né? Olha, viu? Estamos sendo... A nossa audiência é uma audiência qualificada, o Mr. R, nosso grande Rodrigo Oliveira. Sempre foi. Os outros tentam, mas nunca chegarão lá. Exatamente. O Mauro Santos disse que só constatar no supermercado que a coisa está feia. Avante Sucupira, diz a nossa Sandra Elizabeth. E é isso. Agora, falando em conjuntura política, Rodrigo Oliveira, você publicou agora há pouco um artigo no nosso site com a seguinte pergunta. Uma polêmica esse artigo, vai.
Por que você deveria dar um voto de confiança ao governo Lula? Perguntar-te-ei. Gostou? Incorporei o Temer. Pergunte-ei. Por que você deveria dar um voto de confiança ao governo Lula, meu caro Rodrigo Oliveira? Pois então, eu faço essa pergunta no título e aí quero fazer aqui um primeiro chamamento aos nossos queridos leitores, espectadores, internautas. Tinha esse negócio de internautas antigamente. Internautas, para o seguinte: pessoas, pelo amor de Deus, passem do título, senão vocês ficam aí discutindo coisas que não existem, né? Tem um pessoal chateado comigo aqui no Twitter, um monte de gente falando, esse jornalista recebeu o Pix, não sei o quê. O artigo é um artigo de opinião que pergunta por que você deveria, é uma pergunta, por que você deveria confiar no governo Lula? E aí eu coloco ali uma exposição de motivos que eu vou dar aqui para vocês de mão beijada, mas se puderem dar uma olhada lá no artigo, também procurem lá no site do Antagonista. Estava nos destaques, eu não sei se ainda está. Se não acharem lá, também está no meu Twitter. E aí eu começo lembrando que lá em fevereiro de 2022, o Lula, à frente nas pesquisas, todo dono de si, aquela coisa toda, dizia o seguinte, eu vou ler aqui a frase dele. Fui o único presidente da República que cumpriu o superávit primário durante todo o meu mandato, dando a demonstração de que responsabilidade não é questão de lei, é de caráter. Por isso, eu sou contra o teto de gastos. E é assim que a gente vai iniciar essa nossa jornada econômica durante o primeiro ano do mandato Lula. Baseado nisso, vamos acabar com o teto de gastos, porque o teto de gastos é ruim e ele só serve para ser furado. E aí o Lula, nessa frase, o Lula já faz o seguinte, eu dei uma demonstração de responsabilidade. Responsabilidade, segundo ele, é uma questão de caráter e não de lei. Muito bem, vamos dar um fast forward para os momentos de 2023. A gente vai ver o Haddad apresentando o arcabouço fiscal, que finalmente seria algo crível, factível. Ele falava ao lado da ministra do Planejamento, Simone Tebet, naquela apresentação linda, maravilhosa, e que ele ia zerar o déficit primário no ano que vem. Eis que chegou agora no finalzinho. Enquanto isso acontecia, o Lula falava em mudar a meta de inflação, porque ele é muito a favor do controle de inflação, mas a meta não precisa ser tão rígida. Depois, lá no CMN, eles mudaram a forma como vai ser vista a meta de inflação, ela passa a ser contínua e não em ano calendário, mas até agora a gente está esperando o decreto que vai fazer com que isso passe a valer, e até agora nada. Depois a Tebet falou que isso era crível, que o arcabouço fiscal ia mudar a cara do Brasil, porque era algo possível, e a gente ia zerar o déficit, então a gente ia encontrar despesas e receitas no ano que vem, e a dívida ia começar a diminuir, e o Brasil ia largar o freio de mão. O Haddad, inclusive, falou que tinha ido para o Ministério a pedido do Lula para incluir o pobre no orçamento, e com a reforma tributária, as coisas iam melhorar, ia ser simplificado, e o pobre provavelmente ia pagar menos no consumo dele. E aí a gente teve, essa semana, uma reforma aprovada com vários benesses aos pobres, Por exemplo, os pobres que são donos de montadoras de automóveis chineses, Os pobres que fazem grandes eventos no Brasil, Os pobres que vendem salmão, por exemplo. E tudo isso por baixo dessa grande pergunta que é por que você deve confiar, dar um voto de confiança no governo Lula. E aí ontem, esse artigo surgiu depois dessa fala do Haddad ontem, que eu também vou ler aqui, que ele diz o seguinte, para mim, a meta zero é programática, não precisa nem estar na lei para perseguir. Olha que coisa bonita. De novo, a gente não precisa de lei. Sabe por quê? Porque o governo disse que vai fazer. Não foi isso? O Lula falou que ia fazer um teste, ia acabar com o teto de gasto, acabou, e que ia criar um negócio novo no lugar que ia ser ótimo. E que não ia precisar ficar furando todo o tempo. Horas, bolas. Agora, estamos aí com essa meta zumbi. É uma meta que já está morta, mas parece que está viva. Que é essa meta de déficit zero. E aí eu lembrei, para terminar, respondendo a minha posição
sobre se você deve ou não dar um voto de confiança ao governo Lula, lembrando de uma cena do filme Tropa de Elite, né, que vocês, a maioria já deve ter assistido, em que o policial está no hospital esperando pelo colega que foi baleado ao tentar entregar um óculos para um menino lá, e uma mocinha que ele conheceu na faculdade de Direito, que era envolvida com organizações não governamentais que tinham na favela, que ela atendia, fala para ele, olha só que coisa, os traficantes lá da favela sequestraram os meus amigos, né? E eles já tinham brigado, aquela coisa, e ela tinha falado lá atrás, os amigos dela tinham falado que o baiano, que é esse traficante, tinha consciência social. Então, a resposta do personagem lá, que se não me falha a memória, é o André, é a mesma que eu dou para vocês. Fiquem tranquilos, porque o baiano tem consciência social. Confia. Rapaz, consciência social a que custo, né, meu caro Rodrigo Oliveira? Meu caro Rodrigo Oliveira. Ô, Rodrigo Oliveira, deixa eu, para fechar a tua participação aqui, eu sei que ela foi um pouco mais curta, eu preciso fazer um protesto, e aqui, falando de consciência social, né, não somos petistas nem socialistas, mas acho uma bela de uma maldade. Ô, Matheus, coloca aí, por gentileza, uma imagem do nosso Rodrigo Oliveira nos bastidores, enquanto ele esperava aqui, que ilustra um pouco. Não Ilustra um acredito. pouco. Meu amigo, que ilustra um pouco o meu protesto. Porque Rodrigo Oliveira, ele resolveu vai tirar um tempo de descanso, Rodrigo Oliveira. Quem foi que te autorizou a parar para descansar, Rodrigo Oliveira? Veja você que a minha família, que há 4 anos, coitada, tem que me acompanhar nesse tirão, conseguiu com que eu tirasse 10 diazinhos de folga aí, a começar a contar aí na próxima segunda-feira. Então, na semana que vem, de feriado, proclamação da República, né? 15 de novembro, estaremos aí comemorando essas centenas de anos da nossa República do Brasil aqui vizinho, né? Esse país vizinho, a Sucupira, que tanto como é que a gente fala, nos motiva, né, a continuar neste trabalho de vigilância. Olha, eu só sei que eu fiz uma plaquinha aqui, ó, vamos lá. Aqui, ó, vou colocar aqui, ó. Não, tá aqui. Mas tu me ajuda, pronto, aqui, ó, plaquinha aqui pro Rodrigo Oliveira. O camarada disse que vai tirar folga, tá aqui, ó. Hashtag fica Mr. R, meu amigo. É isso. A Thaís que falou que é o ócio criativo, hora de recarregar as baterias. Não, tá certo, Rodrigo Oliveira, que nesse nosso análise de economia realmente precisa de um tempo de descanso. E obrigado. Assim, eu faço aqui um agradecimento público ao Rodrigo, porque a gente brinca aqui no ar, a gente tem uma relação muito leve aqui no ar, mas eu falei isso uma vez para o Felipe Moura Brasil e eu falo isso para o Rodrigo Oliveira. O bom de trabalhar aqui no Antagonista, para você que nos acompanha no chat, é que a gente não tem rivalidade. Eu já passei por outros veículos, né? E sempre tinha um quê de rivalidade. Aqui todo mundo segura a mão do outro. Então, essa brincadeira, essa leveza que a gente leva esse jornal, ela é muito sincera. Ela é absolutamente sincera, tanto com o Rodrigo Oliveira, quanto com o Matheus aqui dentro, o Dandan. Então, a gente tem essa relação quase de família, né? Então, isso aqui parece um discurso de despedida, mas não é. É só uma folga do nosso Rodrigo Oliveira. Eu sei que você vai fazer muita falta aqui para a gente, vai fazer falta para nossa audiência que te adora, que adora os teus comentários, mas, enfim, se eu pudesse realmente, eu ficaria nesse protesto do nosso Fica Mr. R, né? Mas, como o nosso Mr. R precisa parar um pouquinho, descansar, como diria aqui a Thaís Cavalieri, né? Momento de ócio criativo para que ele volte bem com as baterias recarregadas e pronto para um final do ano que promete muita coisa. Afinal de contas, a pauta econômica no restante do ano ela vai ser intensa, porque tem
a tramitação da reforma tributária lá na Câmara, né? Tem votação de fundos, enfim, que aí o governo Lula vai ter aí basicamente 30 dias para tentar compor um cofre que ele nesse momento não tem. Então vai ser um final de ano bem intenso e o Rodrigo Oliveira vai precisar, sem dúvida nenhuma, estar aí com as baterias recarregadas para fazer aquela cobertura digna da sua audiência, digna do seu prestígio. Rodrigo Oliveira, obrigado mais uma vez e descanse, meu amigo. Muitíssimo obrigado. Lembrando que eu já vou fazer aqui um momento oráculo do Sucupira. Eu volto lá para o dia 23, 24, vai estar saindo o plano estratégico da Petrobras e eles vão repetir todos os erros do passado. Quando eu voltar, eu explico para vocês, viu? São só 10 diazinhos, não se preocupem, já já estou de volta e a gente se vê. Avante, Sucupira!